Empate com o Peixe no Allianz Parque em 1-1. Flaco Lopes marca mais uma vez. Alan e Sousa mudam o jogo. Paulinho retorna aos gramados após mais de 300 dias. E estreia de joia da base no profissional. Moleque palestrino na área, aqui a resenha é garantida. Só que antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, eu quero fazer 3 pedidos muito importantes para cada um de vocês. Galera, por favor, deixe o seu like. Mostre para o YouTube que você está curtindo aquele conteúdo e ele entenderá que deve espalhar para outros palmeirenses como você. Então dê essa moral pra gente. Se inscrevam no nosso canal, pessoal. Hoje mesmo a gente alcançou 275 inscritos. Eu espero que até o fim de maio a gente consiga alcançar os 300. Então ajude a gente a alcançar esse sonho e ativem o sininho das notificações para nunca perderem um conteúdo novo. Aqui tem resenha todo dia dos melhores reacts, notícias e muito mais sobre futebol. Rapaziada palmeirense, como é que vocês estão nesse fim de sábado maravilhoso? Espero que todos estejam bem. Pós-jogo, Palmeiras 1-1 Santos. E que jogo difícil que foi esse, sofrido, pessoal. Eu achando que o Palmeiras ia dominar, que ia golear o Santos, mas aquela frase que sempre me dizem: clássico é clássico e não tem favorito. O time pode estar no pior momento possível. O clássico é sempre muito difícil. O Santos, que não tinha o seu principal jogador Neymar em campo, hoje deu muito mais trabalho pro Palmeiras do que eu imaginei. E uma correção que eu tô fazendo aqui com vocês é que o Gabigol acabou sendo relacionado, acabei errando aqui, mas ele foi relacionado sim. O Santos só ficou sem o Neymar. Mas vamos agora falar dessa partida que foi surpreendentemente muito da hora de se ver. Bom, pessoal, até pelo menos uns 15 minutos de jogo, estava bem equilibrado. As duas equipes estavam criando as suas chances. Tanto o Santos quanto o Palmeiras estavam chegando muito ao gol do outro. O Palmeiras estava atacando bastante. Teve diversas chances de marcar, mas não conseguiu, principalmente por causa do Brasão. Nossa, esse Gabriel Brasão cata muito. Os torçantistas têm criticado bastante ele, mas um cara é um baita goleiro, mano. Teve um chute lá do Arias, o Arias quase marcou o gol, o Brasão fez um milagre. O cara é um baita goleiro. Eu queria ele pelo menos para ser reserva do Palmeiras. Ô Santos, dou o brasão aí pra gente. Mas como a alegria do Palmeiras não dura pouco, aos 26 minutos de jogo, em bela troca de passes do Santos, o Gabigol manda uma bola pro Roleiser. A defesa fica totalmente perdida, tenta marcar o Roleiser, mas não consegue. E o Roleiser arrisca de fora da área. O Carlos Miguel tenta alcançar a bola, que vai no cantinho, mas não consegue. 1-0 para o Santos. Quando eu vi esse gol, eu fiquei totalmente incrédulo em como a defesa conseguiu ser tão ruim de tomar um gol para o Rollers e ainda para o Santos. O Santos, que não era favorito para esse confronto, que vinha totalmente cansado sem o seu principal jogador, abriu o placar em pleno Allianz Parque. A torcida do Palmeiras ficou totalmente calada. E convenhamos aqui, pessoal, eu achei que foi mais falha da defesa do que do Carlos Miguel. Tudo bem, ele poderia ter chegado nessa bola, mas a defesa tava perdida, mano. Não tava marcando o cara direito, deixou ele totalmente livre e ninguém tava em cima do Gabriel quando ele tava fazendo o passe, pelo amor de Deus. O que o Palmeiras tá pensando? Vai ficar assim até quando? Tem que ajustar isso aí, mano. Olha o gol bobo que o Palmeiras tomou. E se pegar um time melhor que o Santos, contra o Santos, que ainda é um time inferior, muito inferior, e se pegar um Flamengo da vida, e se pegar um time ainda pior que o Flamengo, não dá, né, Palmeiras? E bom, pessoal, nesse primeiro tempo eu analisei bastante o futebol do Palmeiras. Uma coisa me chamou muito a atenção. Hoje o Arias acabou decepcionando bastante. Calma, eu vou explicar. Esse assunto é um pouco polêmico, muitos vão discordar de mim, mas hoje eu achei que o Arias não jogou nada. Eu adoro o Arias, acho ele um baita jogador, realmente valeu o investimento que o Palmeiras fez, mas se tem uma coisa que ele é fominha. Ele precisa aprender a passar bola. Tive diversas chances que ele teve de armar uma jogada ali pro Palmeiras pelo menos criar, para tentar empatar o jogo. Ele arriscava de fora da área, dava a bola direto pro Brasão. O Arias tem que se ligar nisso, tem certas coisas que ele precisa melhorar, mas de certa forma
Ele tá engrenando no Palmeiras. São coisas que ele vai adquirindo com o tempo, ele vai melhorando com o tempo. Precisa de ter um pouco de paciência com ele. Mas ele tem que se ligar, porque as próximas partidas vão ser mais difíceis. Então o Abel já tem que dar uma corda aí nele. Passa mais a bola. Armar aí para jogadas para os seus companheiros. Não fica prendendo muita bola no pé. Que é esses erros que ele comete que acaba prejudicando o Palmeiras nas jogadas. Mas fora isso, um jogador totalmente completo. É só uma queixa. Se no primeiro tempo o Santos estava um pouquinho melhor no jogo, no segundo tempo foi bem diferente. O Palmeiras começou a criar mais as suas jogadas, já estava um pouquinho mais dominante no jogo, principalmente porque duas substituições ocorreram. O Sousa, que entrou no lugar do Evangelista, e o Alan, que entrou no lugar do Kelvin. De imediato já fez muita diferença. O Palmeiras começou a ter mais a liberdade de passe, o Sousa entrou muito bem, o Alan, que estava devendo, também entrou muito bem, jogou muito o moleque hoje, e aos 64 minutos um milagre aconteceu. As substituições de João Martins surtiram efeito e aos 64 minutos de jogo, Andreas Pereira manda um belo passe para o Flaco Lopes dentro da área, que se antecipa ao brasão e faz o empate pro Palmeiras. Que milagre, comemorei demais esse gol. Teve alguns questionamentos falando que o Flaco fez uma falta antes de marcar, mas eu não acho, achei que foi uma besteira isso aí, não tem nada a ver, e o Flaco não tem nada a ver com isso. 1-1 no placar. Aí, como vocês sabem, com o gol o Palmeiras começou a dar mais uma acordada, fez mais algumas substituições que deram certo, e aí que eu vou falar pra vocês. O Palmeiras tem reservas de luxo, precisa utilizar mais eles. E em um especial deu muito certo. E não foi só uma substituição, foram duas na verdade. Paulinho retornando aos gramados após 300 dias se recuperando de uma cirurgia, e Luiz Pacheco da base, um moleque muito promissor. De cara, essas duas substituições, com o Paulinho entrando no lugar do Maurício e o Luiz Pacheco entrando no lugar do Andreas Pereira, eles botaram fogo no jogo. O Paulinho voltou jogando muito, fez belas jogadas. O Luiz Pacheco tava com fogo de fazer o gol, cara. Pelo amor de Deus, que moleque foda, velho. Joga muita bola. O Abel precisa utilizar os moleques da base. Eu já falei isso aqui. O moleque tem muito talento. Ele trabalhou tão bem com o Arthur na primeira partida que ele entrou realmente. Porque o Abel mal utilizava ele. E o Paulinho retornando ficou um trio excelente. Parabéns pro João Martins hoje, que colocou o moleque para jogar, coisa que o Abel não faz. É impressionante. Se o técnico não faz, o auxiliar técnico faz. O jogo estava ficando cada vez mais favorável pro Palmeiras, com as entradas dos reservas, principalmente com a entrada do Paulinho, e o Sousa fez uma grande jogada dentro da área, mandando a bola pro Alan marcar, virando o jogo. O moleque entrou pegando fogo no jogo e marca a virada. Porém, o VAR teve que interferir, falando que supostamente o Arias tocou na bola na hora que o Alan foi chutar. Toque de mão, gol anulado. Um absurdo, sinceramente. Mais uma vez, Palmeiras sendo prejudicado pela arbitragem. E pra piorar, no finzinho do jogo, o Alan teve um contra-ataque para tentar virar o jogo pro Palmeiras depois de ter seu gol anulado. O zagueiro do Santos fez uma falta claríssima no Alan, que era para expulsão. Ele não só não expulsou, como ele ainda brigou com o jogador do Palmeiras, velho. Mais uma vez o Klaus ganhou o jogo. Vocês estão de parabéns aí. Vocês que apoiam esse árbitro na Copa do Mundo, vocês estão de parabéns. Vocês falam que o Palmeiras é favorecido pela arbitragem? Tá bom. Parabéns pra vocês. Principalmente quem é filhinho da CBF. Por essa vergonha que aconteceu hoje. Mais uma vez o árbitro ganhou o jogo. Mas é isso, pessoal. Agora não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Já foi. O empate já aconteceu. O que o Palmeiras precisa pensar agora é melhorar para as próximas partidas. Reforçar sua defesa urgentemente, que tá deixando a desejar. Pensar que as próximas partidas não podem ser iguais. O ataque também precisa melhorar. O Flaco só foi melhorar no finzinho. O Abel precisa utilizar mais os seus reservas, principalmente o Sousa, que não deveria ter ficado no banco hoje. O Paulinho tem que ser titular nesse time depois da partida que ele fez hoje. Tudo isso tem que ser estudado para os próximos adversários, porque hoje era um jogo para ter ganho. Foi melhor ter empatado do que perdido? Sim, mas dava para ter ganho esse jogo. E novamente o Palmeiras não ganhou porque perdeu todas as oportunidades que teve e porque a arbitragem prejudicou.
A arbitragem eu cansei de falar aqui já. Eu nem vou falar mais porque senão eu vou me cansar, minha voz vai ficar toda. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Galera, agora eu quero saber de vocês. Sousa e Paulinho têm que ser titulares no time do Palmeiras? Escrevam aqui nos comentários. Também comentem o que vocês acharam do jogo do Palmeiras. Foi além das suas expectativas? Vocês acham que o Palmeiras jogou bem, jogou mal? Também escrevam nos comentários. Escrevam se vocês acertaram o placar. Vocês acertaram? Eu tinha falado 3-0 o Palmeiras. Infelizmente eu errei de novo. O Palmeiras empatou, mas falem aqui pra gente fazer a nossa resenha. Galera, não se esqueçam de seguir a nossa conta no Instagram. Tô todo dia postando um momento histórico do Palmeiras, alguma coisa relacionada às notícias. Se você já segue a nossa conta no Instagram e não segue a nossa conta principal aqui do YouTube, eu vou estar deixando tanto lá quanto aqui pra você seguir no Insta também, se você não conhece. Hoje eu até fiz um negócio sobre a Copa de 26, vou estar divulgando mais produtos lá, principalmente sobre a Copa, pra você que gosta muito de futebol e tá a fim de ficar ainda mais colecionando tudo sobre os produtos. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e avante palestra.